Olá, turma do primeiro ano. Bom dia. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, fazendo os estudos domiciliares. É muito importante ficar em casa, em meio a esse período que nós estamos vivendo. Registrem no caderno de vocês essas aulas propostas. Na nossa aula anterior, falamos da monarquia e da república. Vamos aí para a segunda parte, estudar o Império Romano, tanto o auge e também a sua crise. O Império Romano. O Império Romano, gente, foi um período de maior esplendor e grandeza da história romana. Nós temos aqui o primeiro imperador, Otávio Augusto. Otávio Augusto, ele acumulou títulos e poderes. Na verdade, o seu nome era Caio Otávio. Passou aí a ser chamado Otávio Augusto devido ao título, que significava o escolhido dos deuses, o venerado. Esse contexto se deu em 27 a.C. e justamente aí que se inicia o período do Império Romano. Vamos conhecer algumas medidas do governo de Otávio Augusto. Nós temos aí a primeira medida, ele fortaleceu as fronteiras para proteger o império. Nós sabemos que houve essa necessidade de proteger aí esse império, porque na verdade isso foi devido à sua extensão. Nós temos a Pax Romana. A Pax Romana é justamente a paz romana que reinou aí nesse período, nesse contexto. E com esse conjunto de medidas, principalmente essas medidas da paz romana, o governo Otávio Augusto, ele inaugura um período de estabilidade política. Nós temos também a política do pão e circo. O que vem a ser essa política? Na verdade, esse momento, gente, Otávio, ele marca o auge do Império Romano. Como é que acontecia? Ele realizava, gente, grandes espetáculos públicos, né, num circo, para ganhar aí a popularidade do povo. E é justamente esse momento que ele adota essa política, que é o pão e o circo. O pão, ele distribuía o trigo para a população pobre, marginalizada, e o circo é justamente aquele momento, gente, de grande esplendor das pessoas. Era uma alegria as pessoas, o povo, ali naquele circo, naquela arena, ver aí os grandes gladiadores, né, lutando até a morte. Vamos conhecer, vamos destacar aqui essas imagens, que com certeza são imagens que vocês já viram em filmes, o momento em que acontece a luta dos grandes gladiadores. E destacando que esses gladiadores, muitas vezes, essas pessoas, esses homens que lutavam até a morte, né, muitos deles eram escravos, na esperança de conquistar a sua liberdade. O pão e o circo contribuiu para que a nobreza acumulasse o poder e passasse a controlar o Senado e os principais cargos. Dando continuidade aí na nossa aula, nós vamos falar do período imperial. Nesse contexto, o Império Romano é dividido em duas partes, Alto Império e Baixo Império. O Alto Império é justamente o apogeu, o auge. Nós temos a centralização do poder, voltado aí para o imperador. Nós temos essa extensão territorial. Essa extensão se dá devido às conquistas, das guerras. O poder militar é justamente esse poderio que a cada conquista eles iam se fortalecendo mais ainda. Nós temos o nascimento de Cristo. Vamos destacar aí o surgimento do cristianismo. Nós temos a perseguição aos cristãos.
Essa perseguição, os cristãos, gente, eles eram perseguidos pelas autoridades romanas por negarem a divindade do imperador. Nós vimos nas aulas anteriores que os cristãos eles eram politeístas, eles eram monoteístas, acreditavam em um só Deus, por isso que eles se negavam aí a essa divindade do imperador, por eles serem monoteístas, ter somente um Deus. Vale destacar também que nós temos um imperador, que veio perseguir aí, ordenou aí a matança de muitos cristãos, que foi o imperador Diocleciano. Vamos passar aqui para o Baixo Império. No Baixo Império, gente, nós temos aí a decadência, essa decadência do Império. Justamente, gente, essa decadência se dá devido à paralisação das conquistas, a interrupção dessas conquistas. Porque no momento que há conquista, eles vão crescendo, vão se tornando grandes impérios, mas aí houve essa paralisação. Houve também a crise do escravismo. Nós sabemos que quando nós falamos em crise do escravismo, esse escravismo era a base aí, gente, da economia romana. Nós temos também a crise econômica, que desencadeou uma instabilidade. Na verdade, gente, foi um colapso econômico e também político. Nós continuando aí falando dos principais imperadores. Esses imperadores se destacaram aí em meio a essa crise. Diocleciano. Vamos passar aqui para a gente entender. Diocleciano, ele se destaca, em meio aí a essa crise. Constantino e Teodósio. Nós temos também a divisão do Império, Ocidente, que é em Roma, e Oriente, em Constantinopla. Essa divisão do Império, gente, foi na verdade uma tentativa de defender um império para melhorar aí a administração. Ela foi posta em prática por Teodósio com esse objetivo. Logo após, nós temos as invasões externas, que essas invasões externas se deu pelos bárbaros. Na verdade, bárbaros. Por que bárbaros? Porque bárbaros, eles nem falavam a língua e nem também a cultura, dos povos romanos. Aqui nós temos a divisão do Império, já foi falado. Depois vocês deem uma olhada. Nós temos aqui os tópicos, outros tópicos em relação à crise do Império, destacando aqui a crise no escravismo, quando cessam as guerras de conquistas, ao cessar essas guerras, afetando a produção agrícola, o comércio e a produção artesanal, pois a economia baseava-se no trabalho escravo. Aqui nós temos esse mapa que representa aí as conquistas e os territórios, essa expansão de Roma. E também, por fim, nós temos o advento do cristianismo, gente. O advento do cristianismo, houve aí a perseguição aos cristãos, que nós já falamos. Essa perseguição aos cristãos foi ordenada pelo imperador Diocleciano. Vale ressaltar que o cristianismo foi ganhando, gente, seguidores, até mesmo entre as autoridades. Nós temos, por exemplo, aqui Constantino, que ele baixou o Edito de Milão. Esse Edito de Milão é um documento que reconhecia, que concebia aí, gente, a liberdade de culto aos cristãos. E interessante destacar que antes de Diocleciano, de Constantino morrer,
ele resolveu batizar-se, né? E outros imperadores também aderiram aí ao cristianismo. Nós temos aí o imperador Teodósio, que teve também participação em meio a esse sentido. Ele tornou aí o cristianismo a religião oficial. Muito importante também um tópico, né? Nós sabemos para a nossa história até os dias de hoje, é o legado cultural de Roma, gente. Nós temos aí o direito romano, a base da ciência jurídica. Nós temos as artes, a pintura, a escultura, nessas imagens belas que vocês estão olhando. Essa influência grega, nós temos a arquitetura, luxo e grandiosidade. Nós temos aqui os circos, que foi justamente, né, o palco dos conflitos, dos grandes gladiadores. A língua também, a raiz do italiano, português, espanhol. E as letras, né? Virgílio, não é importante destacar o poema da Eneida. Encerro aqui a aula de história. Tirem as dúvidas de vocês no plantão, que eu estou à disposição de vocês. Bons estudos.